questões do Enem. Nós estávamos, então, falando de Guimarães Rosa. É um autor que nós vimos no final do ano passado, de uma forma um pouco mais agilizada, né? Eu me lembro que eu passei um videozinho dele falando de Grande Sertão Veredas. Vocês estão lembrados, será, desse vídeo? Ele mesmo se pronunciando diante da sua obra, dando uma entrevista para uma televisão francesa. Então, Guimarães Rosa, ele fala muito dessas questões linguísticas, tá? É um ponto que a gente poderia já se prender. Guimarães Rosa tem um apego à linguagem. Guimarães Rosa gosta de inventar linguagem. Guimarães Rosa trabalha com a linguagem, tá? Então, seria uma característica, um ponto importante aqui, até para a interpretação dessa questão. Vamos lá. Nós já lemos o texto. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana. Então, nós temos os dias da semana, os quais nós falamos um tipo de linguagem, e temos os dias da semana, os quais nós falamos outro tipo de linguagem. Aqui a referência é como se fosse assim: no meio da semana você está trabalhando, no meio da semana você precisa lidar com pessoas que você não conhece, então é um tipo de linguagem. No final de semana, você está à vontade, no final de semana você está tranquilo, então podemos utilizar outro tipo de linguagem, tá? Aqui, na aula anterior, eu até destaquei algumas palavrinhas que podem nos ajudar a interpretar. Em fala de pobre, linguagem em dia de semana. Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Quando ele fala dessa linguagem de pobre, essa fala de pobre, linguagem do dia da semana, qual é a intenção dessa relação com os vocábulos inóxio, célebre, notório, notável, com os dias da semana? Analisem para mim as alternativas, desculpa. Qual que você acha que daria certo aqui? Ou você está na dúvida entre duas ou entre três? Eu quero que vocês participem. Acho que é A D? Essa relação... Eu achava que era B de bola. Eu acho que é a C, na verdade. Eu acho que é B. Vamos entender aqui. Essa relação... Cadê o papel? Essa relação entre os dias da semana, nós temos uma variedade linguística para falar no dia da semana e no final de semana, será que remete ao grau de intimidade dos interlocutores? Não. Pode ser que sim, né? Mas nesse Poderia contexto, ser um grau de intimidade desde que você trabalhe com um íntimo seu, né? Desde que no meio da semana você apenas encontre pessoas do seu círculo íntimo. Agora, será que remete ao estado emocional, de acordo com o seu sentimento ou com o jeito que você fala? É porque você tinha falado assim, que no final de semana a gente está mais relaxado. Então, relaxado talvez é emocional. Eu pensei assim. Sim. Eu acho que é a letra C, porque eu acho. Ou vamos analisar a C. Ou remete ao grau de coloquialidade da comunicação. A comunicação se adapta ao coloquialismo ou formalidade da comunicação, né? Olha só, o negócio é o seguinte. Isso, o negócio é o seguinte, é a pergunta. Vocábulos de língua portuguesa aos dias da semana. Se você pegar apenas esse comecinho do texto, famigerado, inóxio, célebre, notório, notável, eu, pelo menos, acharia que seria a letra E, se a gente considerar só o começo do texto. Conhecimento compartilhado na comunicação. Porque um está ensinando o outro. Famigerado, aí ele explica. Famigerado é inóxio, é célebre, é notório, é notável. Então, houve essa troca de conhecimento aí. No entanto, a pergunta não fala da leitura superficial do texto. Ela fala da leitura específica entre os dias da semana
e os vocábulos. Como que você adequa os dias da semana aos vocábulos utilizados? Pelo seu estado emocional, pelo coloquialismo da linguagem, pelo estilo de linguagem que você precisa utilizar ou pela intimidade com quem você está conversando. B, C ou D. É o estado emocional, é o que você está sentindo, pelo grau da coloquialidade da comunicação, se requer uma comunicação mais formal ou não, ou pela intimidade dos interlocutores. No início, eu sempre estava pensando, tipo assim, quando você estava falando da linguagem, da diferente linguagem entre dia de semana e final de semana, eu pensei total na letra C e... Mas alguém, além da Natália, tem alguma sugestão de resposta? Eu acho que a letra C também por conta da informalidade. Bianca, pode ser a letra C mesmo. Opa, exatamente. Letra C, tá? Grau de coloquialidade da comunicação. Cai muito de encontro a questão que a Bianca havia comentado comigo no começo da aula anterior, do trechinho de Policarpo Quaresma. Tem até essa questão aqui. Quer ver? Nossa, tá lá no final. Aqui, ó. Essa questão. A questão que nós lemos agora cai muito de encontro a essa, que vai depender do nível da linguagem. Assim como você conversa com um colega de maneira informal, você conversa com um prefeito, um presidente de algum órgão de uma maneira mais formal, né? Assim como você se porta diante do seu colega de forma informal, se você for dar uma palestra, apresentar um trabalho, você, de certa forma, é um pouco mais formal. É a adequação da linguagem, né? Vamos fazer o número 6, então? Que é relacionada a isso, depois a gente volta. Essa questão é desse ano, né? Então, tem muita coisa. E eu acredito que vocês tenham lembrado um pouquinho, pelo menos, de Policarpo Quaresma, né? A loucura que ele tinha em relação a mudar a língua para o Tupi-Guarani. Alguém pode fazer a leitura, por favor, desse texto? Eu leio. Então vai. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer, continuamente, censuras ásperas dos proprietários da língua. Sabendo, além, que dentro do nosso país, os autores e os escritores, com especialidade os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Antes de lermos a pergunta, eu tenho uma pergunta a vocês. Esse trecho, Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, barará, barará, ele é um trecho narrado pelo narrador, foi o narrador que disse isso dentro da obra, ou esse trecho pertence a um outro personagem lendo como se fosse uma carta, como se fosse um pedido? Narrador, eu acho. Um outro personagem lendo? Por quê? Não faz sentido. O que vocês acham? Observem essa expressão aqui. Parece que alguém está falando da história dele. Vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani. Isso é um narrador que está falando ou um outro personagem que está falando ou lendo algum pedido? É um outro personagem. Olha aqui, Natália, é isso mesmo, Bianca? Eu acho que é alguém que é do Congresso, não é? Isso, ele vem pedir, vem aonde? O narrador, então, o narrador participa da história? Para o narrador usar vem pedir, ele tem que ser um narrador personagem. Só que ele não está participando da história, ele está contando a história de Policarpo Quaresma. É como se eu chegasse ao Congresso
Gente, eu tenho um pedido aqui, eu vou fazer a leitura. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, barará, barará, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial. Então, ele está no Congresso fazendo o pedido para o Congresso. Essa palavrinha vem pedir, esse verbo aqui, ele é crucial para responder essa questão. Ele vem pedir, vem aqui pedir. Não tem jeito de você vem lá pedir, vem aqui pedir. Ou seja, nós estamos aqui no Congresso Nacional. Aí, percebeu essa concepção da linguagem? Matou a questão. Nessa petição da pitoresca personagem Romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pelo... Gente, outra coisa, observe o tanto que a pergunta é importante. Parece uma coisa idiota que eu estou falando, mas olha o tanto que a pergunta é importante. Qualquer despercebido cairia aqui. Tentativa de solicitação. Cadê? Atitude irônica diante da língua dos colonizadores, pouca representatividade das línguas indígenas. Marcaria o seu D. Mas a partir do momento que você interpreta a pergunta, qual é o uso da norma padrão? Foi justificado pelo quê? O que vocês acham? Oi? Qual vocês acham que seria a alternativa correta? Por que utilizou-se a norma padrão nesse trecho? Não tem nada a ver com o que ele está pedindo. Pela situação social? Sim, diretamente. Porque não tem nada a ver com o pedido dele. A pergunta é relacionada só à utilização da linguagem. Tá? Ok? Vou voltar para o número 2, que a número 2 é de poema, para nós interpretarmos. Só um pouquinho aqui. Isso, 2. Olha só, Luiz havia até me sugerido para a gente interpretar poemas, então vamos começar a interpretar esse poema. Esse poema é de Álvares de Azevedo. Primeiro conhecimento que eu peço para vocês interligarem é: quem é Álvares de Azevedo? Autor de onde? De quando? Se não me engano, a pergunta mesmo fala, ó. Década de 50, ó, década de 1980, ultrarromântico. Quais as características ultrarromânticas nós sabemos? E aí, gente, ultrarromantismo. Maria Lúcia, ultrarromantismo é o romance romântico? O romance romântico é na prosa, que é um romance, né? O próprio romance é um gênero textual em prosa. Aqui, o ultrarromantismo é a segunda geração da poesia. Tá? Eu acho que é aquele, é o exagero, não é? Isso. Então, olha aqui. Olha, eu estou escrevendo, o negócio não está escrevendo, então? Tá. Ultrarromântico. Só para a gente ligar alguma coisa aqui. Exagero de quê, Bianca? Dos próprios sentimentos. Eu não sei se é isso. Sim, exagero dos sentimentos. O que mais, gente? É nesse que tem a idealização da mulher? Idealização da mulher nós temos desde o do trovadorismo, né? Desde lá do começo, mas ok. Idealização da mulher, né? A mulher impossível de ser alcançada. O que mais, gente? Ultrarromantismo é tipo do Lord Byron? Sim, é do Lord Byron. Então tem o pessimismo, não é? Que era das tavernas. Pessimismo. O pessimismo gera o quê? A morte. Temas voltados à morte. Temas voltados para a morte. Então, macabro, triste, o próprio saudosismo, a tristeza, enfim, melancolia, barará, barará. Tristeza, melancolia e um lembrete importante, a subjetividade, né? O pensamento individual. Tá.
Então, nós temos algumas concepções. Olha o tanto que as características vão nos ajudar a interpretar o poema. Primeira coisa, na pergunta já tem Álvaro de Azevedo explicando para você dar uma lembrada quem que é. A partir daí, eu sugiro que vocês elenquem algumas características que são importantes, que aí a gente consegue uma interpretação plausível. Soneto. Vamos lá, quem vai declamar para nós? Garganta seca hoje? Gente, alguém declama, por favor? Deixa eu ver os meninos que estão escondidos. Luiz, pode declamar o poema? Luiz Fernando, você está super escondido? Está escondido até demais? Pedro, Marcelo, tem ninguém presente? Só de corpo, não de alma? Ah, Felipe, você está no chat. Você estava de bate-papo, de... Estou sem microfone, Pedro. Vamos, alguém pode ler para nós? Giovana, pode ler? Posso. Então vamos, por favor. Ó páginas da vida que eu amava, rompei-vos, nunca mais tão desgraçado. Ardei lembranças doces do passado. Quero rir-me de tudo que eu amava. E que doido que eu fui, como eu pensava, em mãe, amor de irmã, em sossegado, adormecer na vida acalentado, pelos lábios que eu tímido beijava, embora é meu destino, em treva densa, dentro do peito a existência finda, presinto a morte na fatal doença, a minha solidão da noite infinda, posso dormir o trovador sem crença, perdoa minha mãe, eu te amo ainda. Gente, vamos lá. Que tom que está esse poema? Observem tanto que as características que nós determinamos ali vão nos ajudar aqui. Olha. Ó, páginas da vida que eu amava. Para começar, eu amava, rompei-vos, nunca mais tão desgraçados. Ele está sendo otimista ou pessimista? Alegre ou melancólico? Melancólico? Extremamente. Rompei-vos, páginas da vida que eu amava. Nunca mais tão desgraçado. Ardei lembranças do passado. Elas ardem, elas doem. Então, aqui eu tenho a melancolia. E que doido eu fui, como eu pensava em mãe, amor de irmã, em sossegado. Adormecer na vida acalentado. Ele pensava em adormecer na vida acalentada. Ele pensava em adormecer na vida, morrer. Pelos lábios que eu tímido beijava. É meu destino morrer. Então, ele não tem nem um pouco de alegria, ele está extremamente triste. Em treva densa, dentro do peito a existência finda. A minha existência finda acaba, chega ao fim. Presinto a morte na fatal doença. Então, ele tem extremamente um pessimismo. Quando ele fala, eu é meu destino, a subjetividade. A partir daí, sem até ler a última estrofe, a minha solidão da noite infinita. Então, nós temos características principais, o pessimismo, a melancolia, a subjetividade e temas voltados à morte. Vamos, então, à pergunta. Se o negócio mudar. Isso. Ah, tem que apagar, né? Perguntas. A produção de Álvaro de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido como ultrarromantismo. A pergunta é, vou focar de novo na pergunta para a gente não se enganar essa questão de pergunta. Ó, contei a resposta sem querer. Agora nós vamos entender. A pergunta é em torno da exacerbação romântica. Onde que tá os versos extremamente românticos?
aí tá tranquilo. O romantismo, ele não vai no amor materno salvar, porque ele gosta de viver aquele sentimento da morte, aquela melancolia. Ele não tem saudade da infância, porque o saudosismo dele é triste, não saudosismo fraterno. Ele não tem saudade daquele carinho da mãe. O sentimento de muito romantismo, de ser ultra romântico, não vem na alegria de se lembrar da mãe e da irmã, vem na tristeza de se lembrar da mãe e da irmã. Letra C, versos irônicos e sarcásticos. Ele não está sendo irônico, ele está sendo, de certa forma, real, né? Ele está exagerando o seu sentimento. Presença do tédio, sentido pelo eu lírico, indicado pelo desejo de dormir. Ele não tem um desejo de dormir, é o desejo da morte, porque a morte vai curar seu sofrimento, tá? E a fixação do eu lírico pela ideia da morte, o que leva a sentir um tormento constante. Mesmo que eu tenha mostrado a resposta antes da hora, a morte é muito presente nesse poema a partir do momento que ele se percebe como distante da mãe, distante da irmã, que não valorizou aquilo, e ele sofre por aquilo. Quando ele vem aqui falar, na terceira estrofe, dentro do peito a existência finda. A minha existência está se acabando, eu não tenho mais importância com a minha existência. Pressinto a morte na fatal doença. A doença não é de corpo, é doença de alma, a doença do sofrimento. A doença que ele tem, a mãe e a irmã distante, por isso que ele viveu só com as lembranças do passado. Olha aqui, ardei, elas ardem, as lembranças doem. O meu sofrimento é muito forte, tá? Deu para entender, gente? Só para vocês perceberem que a relação que nós fizemos com as características do período vão nos ajudar a responder a questão. Essas questões são de Enem de 5 anos para cá, tá? A partir de 2015, que eu colhi algumas que eu achei interessante. Essa aqui foi de propósito, né, José de Alencar Senhor. Vocês vão ver também que, assim como a Bianca colocou, quem fez a leitura vai conseguir entender. Quem não fez, não vai conseguir encontrar a alternativa de forma adequada. Mas, né, o Enem é mais superficial, né? Então, vamos lá. Quem pode ler esse trechinho para nós, de Aurélia? Deixa eu ler. Uhum. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de quem usa vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã. Tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Mas essa parenta não passava de mãe de encomenda, para condescender com os escrúpulos da sociedade brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina. Guardando com a viúva as deferências devidas à idade, a moça não declinava um instante do firme propósito de governar sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia tinha um tutor, mas essa entidade era desconhecida, a julgar pelo caráter da pupila. Não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Vamos lá. Primeira coisa, quem não se recorda da Aurélia Camargo que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro e apagou-se? Então, esse trecho aqui vai em torno de Aurélia, né, que chegou a brilhar na corte, aparecer na corte, de repente a Aurélia sumiu da sociedade. A pergunta vai girar em torno de Dona Firmina Mascarenhas. Vocês que leram o livro,
vocês que leram o livro. A Aurélia, ela, aqui no próprio trecho fala isso, ela tinha Dona Firmina para suprir a necessidade da sociedade, né? Porque a sociedade cobrava que ela não podia andar sozinha porque a mulher não era emancipada. Então, era fala que uma mãe de encomenda para condescender com os escrúpulos da sociedade. Então, ela tinha a Dona Firmina para quebrar galho para a sociedade. Dona Firmina mandava na vida de Aurélia? Quem leu? Dona Firmina tomava decisões na vida de Aurélia? Não. Não. Esqueci o nome do tutor dela. Seixas? Não, é Lemos, né? Não? Sei lá. Quem é Seixas? Seixas é o marido dela, não é? O Raul. Fernando? Fernando Seixas, não é? Sei lá, não lembro. Eu acho que é. Tá, enfim. O tutor, ele mandava na vida de Aurélia? Ele tomava as decisões para Aurélia ou a Aurélia tomava as decisões e ele executava? Ela tomava as decisões e ele executava. Ela tomava as decisões. Por que que a Aurélia tinha essa autonomia, entre aspas? Que ela era rica. Porque ela recebeu herança, ela ficou com dinheiro, gente. Então, estão percebendo a sequência? A Aurélia tinha a Dona Firmina Mascarenhas por carinho e por obrigação da sociedade. Ela tinha o seu tutor, ela nem escolheu esse tutor. Ela tinha esse tutor porque ela era, entre aspas, menor, porque ela tinha seus 18 anos, a mulher ainda não era emancipada, então ela precisava de alguém para segurar o seu dinheiro, mas ela que mandava nele. Tanto é que aqui fala assim, não devia exercer influência em sua vontade. A velha parenta. Ninguém exercia influência sobre a Aurélia. A Aurélia tomava suas próprias decisões. E ela só conseguiu isso porque ela era rica, ela recebeu a herança. Questão. O Romance Senhora de José de Alencar foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois. Leia as alternativas para mim e define qual que vocês acham que está correta. E aí? Alguma sugestão? Eu tô pensando ainda. Tá, joia. Eu vou basear nisso aqui que eu destaquei, ó. Ó, saída. E aí, gente, alguma sugestão? O trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época.
Vocês acham que na hora que ele fala que a mulher não era emancipada ainda, que a Aurélia precisava da dona Firmina apenas para convenções sociais, que era uma parenta, né? É uma busca de desvalorização da mulher ou uma representatividade social daquela época? Não, ele tá falando só a verdade. Tanto que ele falou. Sara cortou o finalzinho, tanto que ele falou. Vamos lá. O trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos sociais do enredo de seu romance. Mascara, se ele fala nitidamente que Dona Firmina era uma parenta apenas para cumprir os escrúpulos da sociedade. Ele busca mascarar com isso? Não, Maria Lúcia, porque ele tá falando a verdade. Sara, travou para todo mundo? A Sara travou para mim mesmo aquela hora. Tô travada, gente? Não. Não, é porque travou para a Sara na hora que ela estava falando mesmo. Eu não entendi o restante. Vamos lá, letra C. As características da sociedade em que a Aurélia vivia são remodeladas na imaginação do narrador. A sociedade que a Aurélia vivia é diferente do que foi retratada? Sociedade mesmo. É uma criação do narrador ou ele procurava, de fato, retratar a sociedade? Letra C, o que vocês acham? A sociedade que foi exposta no trecho era realmente a que a Aurélia vivia ou foi remodelada na imaginação do narrador? Ou ele recriou uma sociedade que não era presente na época de 1875? Era a sociedade que ela vivia. Então, ele busca um retrato fiel da sociedade, não era uma sociedade remodelada na imaginação do autor, né? E letra D? O Eu acho que narrador essa que é a correta. evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente dependente. Ele quer mostrar que ela tinha que fazer, ela é independente financeiramente. Aí entra um ponto crucial. Quem não leu o texto, o livro, não saberia que a Aurélia é independente. Concordam? Se você não tem conhecimento de que a Aurélia ganhou a herança e tornou-se rica, por isso que ela não quer que ninguém palpite na sua vida, aí sim, quem não leu não teria esse conhecimento de que ela, de fato, é independente. Tá vendo que às vezes a necessidade de leitura torna-se crucial. E a única alternativa que fala dessa independência financeira. O narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele período histórico. Que hábitos avançados? A mulher não poder sair na rua sozinha? Questão 14, Dalton Trevisan. Nós não vimos Dalton Trevisan ano passado, porque ele participa da literatura contemporânea. E o ano passado nós fomos só até a terceira fase do modernismo. Dalton Trevisan a gente vai ver no final desse ano, tem que dar uma corrida para ver esses autores contemporâneos. Produz, em sua maioria, contos e crônicas, tá? São textos mais curtos. Vamos lá. Quem vai ler o texto para nós? Aqui vai tratar de Curitiba, tá? Ah, outra coisa também. Quando a gente vê a literatura inteira, né, do trovadorismo até o modernismo, a gente quase não aparece o sul do país. Aparece mais com o Érico Veríssimo na terceira fase modernista. De fato, a gente não tem muitas obras, não aparecem muitas obras nas quais o cenário principal seja o sul do país. Tem o sudeste, o nordeste. E Dalton Trevisan vai falar bastante dessa questão de Curitiba.
de um novo cenário, tá? Das obras brasileiras. Quem pode fazer essa leitura, por favor? Essa questão também é simples. Essa questão é desse ano, não é? Acho que é desse ano. Vamos lá. Bárbara, pode ler? Alguém? Então, vamos lá. Veja Curitiba das conferências positivistas. Elas são 11 em Curitiba, há 3 no mundo inteiro. Do tocador de realejo que não roda a manivela desde que o macaquinho morreu. Dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro velho atrás do incêndio que ninguém não viu. Esta Curitiba e a do cachorro quente com chup duplo, no buraco do tatu eu viajo. Curitiba, aquela do burro bravo. Um cidadão misterioso morreu nos braços da Rose Claire. Quem foi? Quem não foi? Foi o reizinho do Sião, da ponte preta da estação, a única ponte da cidade. Sem rio por baixo, esta Curitiba viajo. Curitiba sem pinheiro ou céu azul. Pelo que vós me é, província, cárcere, lar. Essa Curitiba